E aí, pessoal, tudo bem? A prova do Enem está chegando e agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a prova de redação. Muito bem, pessoal, eu sou o professor Luiz Felipe Macedo, professor de português e de redação do Peso 13, e agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a redação especificamente nesse nosso pré-Enem bem legal, bem importante de redação. Começando então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a tipologia. Vamos entender melhor sobre a prova de redação, saber algumas coisas de última hora também, algumas dicas fundamentais para vocês que vão fazer a prova do Enem. E a gente começa entendendo um pouquinho melhor sobre a tipologia dessa prova. Lembrando, a prova tem algumas coisas que são necessárias para que tu consiga fazer. Primeira delas é saber o número de linhas. Tu vai ter 30 linhas para escrever essa prova. E não adianta, eu escrevi uma coisa muito incrível, eu vou ganhar um prêmio Nobel, assim, mas tem 31. Já está fora, já vai ser anulada a tua prova. Então, tem que respeitar algumas coisinhas mais específicas, tá bom? E aí a gente começa conversando sobre a tipologia. O que acontece? A tipologia textual é o conjunto de regras aos quais tu vai adequar a tua redação. O que eu quero dizer com isso? Que existem diversas tipologias textuais, diversos gêneros textuais. A gente pode trabalhar com textos injuntivos, em que tu vai ensinar alguém a fazer alguma coisa. A gente pode ter textos narrativos, em que tu vai contar uma historinha. Mas a prova do Enem, ela te cobra a tipologia do dissertativo argumentativo. O que é o dissertativo argumentativo? Dissertar aqui eu estou colocando para nós, que é tu desenvolver, tu evoluir no teu pensamento, certo? Então tu vai sair de um ponto e tu vai chegar em outro ponto, certo? Então tu vai avançar nos teus pensamentos. Só que aqui tem um ponto fundamental. Esse dissertativo é argumentativo. O que significa ser dissertativo argumentativo? Significa que tu vai ter que fazer essa evolução, mas sempre defendendo a tua opinião. Então, por que é muito importante a gente começar conversando sobre isso? Porque, às vezes, tu sabe muito sobre o assunto que vai cair de tema dessa redação. Tu sabe muito, tu é especialista nesse assunto. A questão é, isso pouco importa, porque todo o teu conhecimento a respeito do tema, ele tem que ser útil para basear a tua opinião. Então não adianta tu fazer um parágrafo inteiro colocando tudo que tu sabe sobre o assunto. Não adianta tu fazer 2 parágrafos inteiros colocando todas as informações do mundo, todos os dados do mundo sobre aquilo. Isso pouco importa. Na verdade, tu vai usar esses dados para basear a tua opinião, para mostrar que a tua opinião tem razão, para mostrar que a tua opinião ela é bem fundamentada, bem embasada, certo? Então, esse é o centro das atenções aqui. A gente vai montar um texto em que tu consiga evoluir nas tuas ideias, mas sempre defendendo o teu ponto de vista, defendendo o teu posicionamento. Nada é mais importante do que o teu posicionamento. Isso é, inclusive, bom, porque às vezes o aluno fica preocupado, será que vai cair algum tema que eu não conheça, que eu não consiga escrever e tal? Não. Vai cair algum tema que tu vai conseguir escrever, mas o mais importante é, às vezes tu não vai dominar 100% do assunto, mas tu vai saber algumas coisas a respeito do assunto para embasar a tua opinião. E aí tu vai embasar isso com exemplos, com citações, com dados, com tudo que tu puder, certo? Então aqui é alguns conhecimentos básicos que vocês têm que ter, algumas compreensões básicas que vocês têm que ter para a prova. A primeira delas, não converse com o leitor, não manda recado para o leitor, não use essa segunda pessoa, tá? Não conversa diretamente. E a isso, eu acrescento aqui, não ache que o leitor concorda com você ou sabe do que você está falando. Nunca parta da premissa de que todo mundo sabe do que eu estou falando ou de que o leitor já concorda comigo. Justamente porque tu tem essa tarefa de comprovar teu pensamento, de argumentar, então tu vai sempre partir da premissa de que o leitor não concorda, de que o leitor mal conhece às vezes o assunto ou que se ele conhece ele não concorda com a tua opinião, porque aí tu vai se esforçar mais para explicar melhor o teu ponto, para trazer mais exemplos, para trazer mais citação, mais embasamento, para que tu consiga convencer o teu leitor de que a tua opinião está correta. E aqui eu entro em diversos assuntos que já apareceram inclusive na prova do Enem. A gente trata de violência contra a mulher, de intolerância religiosa, intolerância racial, que são temas um pouco mais polêmicos, né? E que as pessoas às vezes acham, todo mundo sabe que a violência contra a mulher é um problema. Se todo mundo soubesse, isso não existiria. Então, a gente precisa aqui tratar de forma séria, a gente precisa mostrar que isso é um problema de fato, certo? Todo mundo sabe que a intolerância racial é ruim. Se todo mundo soubesse, não existiria. Então aqui tu vai se esforçar para mostrar que é ruim, vai se esforçar para mostrar quais são os prejuízos, quais são as consequências, quais são as causas. Então tudo isso vai aparecer no teu texto. Outra coisa que eu marco aqui que é muito interessante, decore o tema. Por quê?
Porque às vezes, quando a gente vai, e aqui vai uma construção da prova, né? Tu vai abrir a prova do Enem, a primeira coisa que tu vai fazer é olhar o tema da redação. Mas não comece escrevendo já o tema. Tira um tempo para pensar, e esse tempo pode ser enquanto vai fazendo as questões objetivas, certo? E nesse tempo que tu tá pensando sobre o tema, se tu não decorou qual é o tema, tu pode começar a pensar em argumentações que não caberiam mais, que fugiriam desse tema, certo? E às vezes a gente se confunde. Por exemplo, algumas pessoas acham que o tema da redação do Enem de 2019 foi cinema. Tudo bem, mas a proposta, ela não era cinema, ela era democratização do acesso ao cinema. Se tu acha que o tema, que tu tem que escrever só sobre cinema, tu vai acabar falando sobre artistas, vai acabar falando sobre desvalorização do cinema nacional, e aí tu começa a fugir do tema, começa a se distanciar daquilo que está sendo exigido pela prova, e a prova estava exigindo uma coisa muito direta, democratização do acesso. Então, se tu decora o tema, tu não esquece disso, enquanto tu vai pensando nos teus argumentos, pensando no que tu vai querer abordar, então tu já fica com isso claro na tua cabeça. Outra coisa que mostra para a banca que tu sabe o que tu está fazendo, que tu está bem por dentro do tema, é tu colocar as palavras-chave da proposta durante a tua redação. Então, se tu tem democratização do acesso ao cinema, durante a tua redação, na introdução, no desenvolvimento, acrescenta essas palavras ou alguns sinônimos delas para mostrar para a tua banca que tu sabe que tu sabe o que tu está fazendo, que tu está se mantendo dentro do tema, certo? Outras coisas importantes aí, né? Não desenha na prova. E, claro, não escreve nada na prova que ajude a banca a identificar quem tu é. Justamente porque na hora de corrigir eles não recebem com nome, eles recebem ali algo mais genérico, né? Então ninguém conhece ninguém ali. E justamente por isso que a gente tem que se esforçar tanto para escrever o corretor da tua prova. Ele não vai se importar se tu quis dizer tal coisa, ele vai analisar só o que está dito, só o que está escrito na folha, por isso que a gente tem que embasar melhor as nossas ideias, se esforçar um pouquinho para deixar claro para o nosso leitor aquilo que a gente quer passar, certo? Então isso são algumas compreensões básicas. E dentro disso a gente vai colocar essa nossa prova de redação, esse nosso texto, dentro de uma estrutura básica, certo? Que estrutura é essa? Vai ter título, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que a gente vai fazer, tá? A gente vai entender melhor um pouquinho sobre cada uma dessas partes do texto. Porque, por exemplo, se a gente for pensar na introdução, para que vai servir uma introdução? Ela apresenta o tema, ela apresenta o que será lido e só. Não é o lugar de a gente argumentar, não é o lugar da gente já começar a colocar as nossas ideias, não. A gente, no máximo, vai mostrar o que vai aparecer no resto do texto. E isso serve para qualquer introdução, né? Vai ver uma introdução de um livro, uma introdução de um filme, uma introdução de um artigo, uma introdução de qualquer coisa, ela serve para dizer assim, ó, olha só, no restante do filme, no restante do livro, no restante do artigo, no restante do texto, você vai ler sobre isso aqui. É claro que tu não vai usar essas palavras especificamente, mas a ideia da montagem da introdução no geral é isso. É só mostrar o que vai aparecer na sequência, certo? Então, o que é um bom movimento de introdução? Um bom movimento de introdução é tu mostrar para o leitor sobre o que está sendo discutido. Então, é interessante a gente já definir qual é o tema, talvez mostrar para o leitor do que se trata esse tema especificamente, quais são as causas que trazem esse tema. Talvez começar com uma citação que tenha muito a ver, também é interessante. Terminar a tua introdução dizendo o que vai aparecer em cada um dos parágrafos. Então, esses apontamentos são bem legais de aparecer ali. Sempre lembrando, a introdução ela é mais curta do que os desenvolvimentos, justamente porque ela não vai colocar as ideias de fato, ela só vai dizer o que vai vir depois, tá? No final desse nosso pré-prova aqui, eu vou mostrar um textinho e a gente vai colocar isso aqui um pouco mais em prática. Desenvolvimento. O desenvolvimento é onde a gente bota, de fato, a nossa argumentação, o nosso pensamento, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente quer defender, certo? E aí, tu vai fazer 2 desenvolvimentos ali, cada um deles cerca de 8, 9 linhas, né? Porque se a gente tem um texto de 30 linhas, a gente vai ter uma introdução de mais ou menos 5, desenvolvimentos cada um mais ou menos 8, 9, e conclusão mais ou menos 5 de novo. Daí a gente vai fechar mais ou menos nesse número de 30 linhas, certo? E aí cada desenvolvimento pode ser feito com causa e consequência, uma causa e outra causa para o problema, ou um ponto e um contraponto. Aí existem diversos movimentos, mas é no desenvolvimento que a gente vai mostrar o que de fato a gente pensa. E a conclusão, ela é uma resumida no que foi argumentado, ela é um fechamento do texto de fato, e ali, especificamente na prova do Enem, a gente vai colocar a nossa proposta de intervenção.
A proposta de intervenção poderia aparecer no desenvolvimento também, mas por questões organizacionais é mais interessante que ela apareça na conclusão ali mesmo, tá? Mas aí aos pouquinhos a gente vai entendendo isso melhor. E claro, o título é um resumão de tudo isso que a gente está argumentando, né? O que são algumas coisas importantes da gente se ligar para fazer o texto mais rápido no dia da prova? Se a introdução apresenta o que será lido na sequência, se tu começar o texto pela introdução, é capaz de tu demorar um pouco mais, ficar travado. Então, o teu movimento para o dia da prova começa pensando no desenvolvimento, começa pensando o que vai ser argumentado, até monta um esboço, se tu quiser ali, para depois sim voltar e montar a tua introdução, dizendo o que vai aparecer no restante do texto. Se tu quiser começar o texto pela introdução, sem saber o que vai vir depois, a gente trava, tá? E o título é a última coisa que tu vai fazer no texto, com certeza, porque como o título é um resumo do que foi argumentado, depois que tu terminar o texto, tu relê o texto e tenta resumir. Aí fica show de bola. E aí, então, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre como é que funciona a montagem de nota da prova do Enem de redação. Por quê? Porque ela é baseada em competências. Então, tem algumas coisas que a gente precisa cumprir para tirar a nota mais alta possível da prova do Enem, certo? Então, vamos entender melhor essas competências da prova. São 5 competências, tá? Na prova de redação, a gente vai ter 5 competências, cada uma delas vai valer 200 pontos, então a gente vai cumprir com algumas coisas para receber esses 200 pontos em cada uma, que daí, no final, vai somar esse 1000. Começando então pela competência 1. O que a gente está marcando aqui? Demonstrar domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Aqui eu estou colocando um resumão daquilo que aparece no manual do candidato da prova do Enem, mas o que eu quero te mostrar a competência 1 fala sobre ortografia, sobre aspectos mais linguísticos. Daí aqui vai entrar concordância, vai entrar crase, vai entrar pontuação, vai entrar acentuação, vai entrar ortografia no geral. Então tudo que é mais de gramática, daquela gramática formal que a gente conhece, vai entrar na competência 1 e isso envolve também adequação vocabular, se tu está sendo mais formal, menos coloquial. Tudo isso entra nessa primeira competência aqui. O conselho que eu dou é muito simples, tá? Normalmente o aluno, o candidato, escreve a redação e torce que esteja certo. Nossa, tomara que tenha ficado legal. Tenha mais segurança sobre aquilo que tu está escrevendo, tá? Terminou de escrever? Dá uma lida de novo, daí se tu estranhou uma vírgula, reorganiza a frase. Se tu olhou uma palavra que tu não sabe se é com C ou se é com S, usa um sinônimo, não deixa aquela palavra daquele jeito, sabe? Porque tudo isso, quanto mais vai demonstrando, quanto mais erros vão aparecendo, menos competência vai demonstrando, então vai perdendo pontuação ali, certo? Então a ideia é muito simples, tenha um pouco mais de segurança sobre aquilo que você está escrevendo, tá? Se não tem certeza se a palavra é escrita de tal maneira, não usa essa palavra, usa outra. Não tem certeza se tem acento na palavra, usa outra. Vai tendo um pouco mais de capricho de organização com relação a isso, um pouco mais de cuidado com relação à gramática, tá? Competência 2. Aqui dentro desse resumo também do manual do candidato, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, o que a gente vai compreender aqui? Primeiro, tu entendeu o tema? Tu está dentro do tema? Essa é a competência 2. Porque quando a gente está falando sobre cinema e você fala sobre o quanto o cinema nacional é desvalorizado, você está pecando aqui na competência 2. E lembrando, se você zerar a competência 2, você zera a redação inteira, certo? Então, assim, é democratização do acesso ao cinema. Então, vamos falar sobre essa questão de democratização, que é, querendo ou não, tem algumas pessoas que conseguem ir, outras que não conseguem ir. Por que elas não conseguem ir? É isso, pensando de forma resumida, sabe? Então, a gente tem que pensar um pouquinho melhor sobre essa nossa proposta, sobre esse nosso tema da redação. E aqui tem também aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, ou seja, uso de repertório sociocultural. Se a respeito do tema você lembrou de alguma coisa que teve na aula de história, que teve na aula de geografia, que teve na aula de sociologia, de filosofia, algo que foi lido em algum livro, viu em algum filme, viu em alguma série, quer trazer para o texto, traga. Mas traga de forma produtiva. Isso é muito crucial também. Não adianta só largar uma citação ali e o leitor que se vire para entender. Largou a citação, diz o que ela tem a ver com o que tu está falando. Largou um exemplo, diz o que ele tem a ver com o que tu está defendendo. Sempre diz o que tem a ver, mas é crucial, é muito importante que você coloque, então, esse repertório sociocultural.
Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Aqui fala muito sobre a seleção de argumento, quanto você consegue defender o seu ponto de vista de fato. E aí vai da qualidade desse teu embasamento, a qualidade da tua opinião, a qualidade daquilo que tu escolheu argumentar para defender que o tema em questão é positivo ou é negativo, enfim, certo? E tudo isso dentro de uma estruturação básica. Aqui, então, fala um pouquinho também, um pouquinhozinho também, sobre essa questão da estruturação, de introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, tudo isso é uma forma de organizar o teu texto de uma maneira que consiga ter uma evolução ali e que o teu leitor consiga acompanhar o teu raciocínio, certo? Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui nós estamos falando de coesão, de costura do texto. O quanto os mecanismos linguísticos, a questão gramatical também, é capaz de te auxiliar para que a tua opinião faça sentido. É basicamente isso. Então, o que a gente vai utilizar aqui? Sinônimos. Então, em vez de ficar usando sempre a mesma palavra a cada frase, usar sinônimos, usar pronomes. Então, toda essa variação vocabulária é crucial, mas aqui ainda destaco a questão da conjunção. É muito importante você utilizar conjunção na sua redação do vestibular. Tem que usar conjunção a cada frase, e aí, claro, a conjunção tem que fazer sentido, tem que estar dentro daquela ideia que você quer passar. Então, usar uns além disso, ademais, assim, portanto, entretanto, tudo isso é crucial, é muito importante, tem que aparecer demais. Eu diria até abuse de conjunções na sua prova. E temos também a competência 5, que aqui entra elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Ou seja, na construção da sua redação, você vai apontar os problemas que são relacionados a esse tema, você vai problematizar então a situação e depois você vai resolver essa situação. Portanto, na hora de escolher a sua problematização, lembre disso, né? Não problematize de uma maneira que não possa ser resolvido depois, tá? Então, tu vai criar uma proposta de intervenção. Por que tudo isso? Porque as competências da prova do Enem, elas estabelecem maneiras de as pessoas, os vestibulandos, os alunos, resolverem problemas. Então, a gente vai resolver problemas o tempo todo. Na prova de linguagem, na prova de matemática, tem um monte de historinha que você vai ter que resolver o problema. A questão da redação é a mesma coisa. Tem um tema maior, você vai problematizar ou vai apontar o principal problema relacionado com ele ou os principais problemas relacionados com ele, e aí você vai resolver, elaborar uma proposta de intervenção, que aqui eu coloco, tem que ser objetiva, tem que ser concreta e tem que ser possível. Então, fujam da ideia de, tem que conscientizar o pessoal. Tá, esse conscientizar fica muito vago, até dá para conscientizar, mas a questão é, como você vai fazer isso? Tem que ser concreto, me dá alguma coisa concreta, faça alguma coisa, e alguém tem que fazer. Não adianta também colocar, deve-se conscientizar a população. Quem é esse deve-se? Quem é que vai fazer isso? Então, tem que ser concreta, tem que ser objetivo, tem que ser possível, e aí nós temos os 5 elementos obrigatórios da proposta de intervenção. Então, cuide isso na hora de montar sua redação. Tem que ter um agente, ação, meio, efeito e detalhamento. Quem é o agente? Quem vai fazer? Ação, o que ele vai fazer? Meio, como isso vai ser feito? Não adianta dizer que tem que fazer. Como que isso vai ser feito? O efeito é a consequência disso tudo. A partir do momento em que a gente tomar essa atitude, o que vai acontecer? O mundo vai melhorar? Vai resolver? E o detalhamento é a riqueza de informações para construir isso tudo. Então, a riqueza de informações nessa atuação, nesse teu meio, certo? E aí sim a gente vai ter uma competência 5 perfeita. E aí, então, para o nosso pré-ENEM ficar completinho, vou mostrar para nós aqui uma leitura rápida de um texto. Inclusive, tem outras leituras aqui no canal também de textos, tem algumas aulas bem interessantes também para vocês. Convido todos vocês a se inscreverem, por favor, no canal aí, caso estejam gostando e caso esse pré-ENEM esteja ajudando. Então, a leitura que nós vamos fazer aqui é do ENEM de 2016, o tema era intolerância religiosa, então caminhos para combater a intolerância religiosa. O tema do texto, o título do texto é Orgulho Machadiano, certo? Esse título aqui ele não é não aponta tanto um resumo do texto, ele é um pouco mais criativo, mas também o título ele tem essa liberdade de ser, tá? Então vamos entender melhor o que é esse orgulho machadiano.
Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então essa primeira frasezinha que nós temos no texto aqui já traz um repertório sociocultural, que é o Brás Cubas, um livro do Machado de Assis, o que meio que justifica a ideia do orgulho machadiano. Então a gente vai tentar entender a ideia do orgulho no restante do texto. Mas o que acontece? O leitor tem a obrigação de saber quem é o Brás Cubas? Não tem essa obrigação. Então o que acontece? É feito um aposto aqui, coloca essas vírgulas e explica. O defunto autor de Machado de Assis explica quem é o Brás Cubas. Diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então isso aqui é um repertório sociocultural que pode ser produtivo a partir do momento em que isso se explique em qual é a relação com o tema. Senão ele não é produtivo, tá? Por melhor que seja, por mais legal que seja o teu repertório, ele tem que se explicar, tem que se bastar no próprio texto. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento, certo? Então aqui eu não vou nem me apegar a algumas questões mais gramaticais, uma coisinha de crase aqui, alguma coisa nesse sentido, tá? Toda a ideia aqui que eu quero passar é para te ajudar mesmo, bem de quase última hora aqui, para a gente entender assim, ó, talvez hoje ele percebesse acertado sua decisão. Qual decisão? A de não ter filhos, porque ele não quer transmitir o legado da nossa miséria, no sentido de que ele não quer botar filhos no mundo porque o ser humano, a vivência na Terra não é tão legal assim, é quase isso que está sendo dito. Então, hoje, esse Brás Cubas poderia ver que ele tinha razão, porque as pessoas, enfim, a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento, ou seja, realmente o mundo não é tão legal assim porque existe intolerância religiosa. Então aqui se justifica o uso desse repertório sociocultural, o que faz a competência 2 começar a tomar forma e já ser cumprida, certo? Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Então, essa introdução toda serve para mostrar sobre o que nós estamos discutindo. Então, estamos discutindo sobre preconceito religioso, sobre intolerância religiosa, e o que vai ser colocado nos desenvolvimentos. No desenvolvimento 1, insuficiência de leis. Desenvolvimento 2, lenta mudança de mentalidade social. É isso, uma introdução fantástica. Apresenta o tema, já coloca um repertório sociocultural ali e diz o que vai ser desenvolvido no restante do texto. Desenvolvimento 1, então. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Desenvolvimento 1. É indubitável que a questão constitucional e sua aplicação estejam entre as causas do problema. Então, Constituição, insuficiência de leis. É exatamente o que disse que aconteceu no desenvolvimento 1. O que eu marco aqui que é interessante? Ó? A primeira frase de cada desenvolvimento ele serve como um tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o resumo do que vai ser dito nesse desenvolvimento. Tá? Então, aqui está o tópico frasal, desenvolvimento 1. Conforme Aristóteles, mais repertório sociocultural, a poética deve ser utilizada, e aqui eu não sei se era poética que ela queria dizer ou se era política, né? Ficou um pouco estranho ali na hora de escrever. Então, uma outra coisa que eu lembro vocês é, a letra tem que estar impecável, porque se o corretor não entender o que você escreveu, ele não vai nem se esforçar, vai só marcar que está errado, tá? Então, capricha na letra, tem que ter uma estética bacana no texto também. Deve ser utilizado de modo que, por meio da justiça, o equilíbrio seja alcançado na sociedade. De maneira análoga, então, ó, traz um repertório, mas sempre associa com o tema, sempre associa com o que está sendo debatido. De maneira análoga, é possível perceber que, no Brasil, a perseguição religiosa rompe essa harmonia. Haja vista que, embora esteja previsto na Constituição o princípio da isonomia, não sei que princípio é esse, no qual todos devem ser tratados igualmente. Ah, legal, aqui me explicou. Então percebam como o texto tem que se bastar, você nunca pode achar que o leitor sabe do que você está falando. Muitos cidadãos se utilizam da inferioridade religiosa para externar ofensas e excluir socialmente pessoas de religiões diferentes. Então qual é o argumento no primeiro desenvolvimento? Que muitas pessoas são preconceituosas porque não tem punição, porque não tem lei suficiente para garantir que todos sejam iguais e que a gente tenha uma liberdade religiosa. É isso que está sendo defendido nesse primeiro desenvolvimento. Vamos para o desenvolvimento 2. O que foi dito que ia ser abordado? Lenta mudança de mentalidade social. Vamos lá. Segundo pesquisas,
Que pesquisas são essas? Coloca a fonte. Sempre coloque fonte, tá? A religião afro-brasileira é a principal vítima de discriminação, destacando-se o preconceito religioso como o principal impulsionador do problema. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Então, a primeira frase do texto, a gente entende que vai se falar sobre religião afro-brasileira. Só que essa religião afro-brasileira não é o centro desse desenvolvimento 2. Então, eu acho que essa primeira frase, esse tópico frasal, desenvolvimento 2, não ficou muito bem feito, não. Tá? Poderia ser melhor se apontasse para a ideia da lenta mudança de mentalidade social, que é o centro das atenções desse segundo desenvolvimento. Vamos seguir lendo aqui. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e de pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que a preparação do preconceito religioso se encaixa na teoria do sociólogo. Então, olha só, tudo isso aqui para dizer que eu não joguei só o pensamento dele, eu vou dizer o que o pensamento dele tem a ver com o que eu penso. Uma vez que se uma criança vive em uma família com esse comportamento, tende a adotá-lo também por conta da vivência em grupo. Assim, a continuação do pensamento de inferioridade religiosa, transmitido de geração a geração, funciona como base forte dessa forma de preconceito, perpetuando o problema no Brasil. Ou seja, por que a gente tem esse problema de intolerância religiosa? Porque se uma criança nasce numa família assim, ela vai continuar assim. Então existe uma lenta mudança de mentalidade social. Pô, é muito rico esse argumento. Só essa primeira frase que parece destacada, porque coloca a religião afro-brasileira como centro, mas depois não é o centro das atenções aqui. Então ficou um pouquinho desconectado. Então a gente vai para a conclusão agora. O que a conclusão faz? Ela dá a proposta de intervenção, ela tenta resolver o problema. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião. Então, olha só. Primeira frase dessa conclusão é sempre uma tentativa de resumir o que foi abordado. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é ruim. Pronto, é basicamente isso que a pessoa fez. Sendo assim, cabe ao governo federal, então aqui nós temos um agente. Construir delegacias, aqui nós temos uma ação. Especializadas em crime de ódio contra a religião. A fim de, isso aqui é o efeito, né? Atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Aumentar a pena aqui entra como mais uma ação. Ainda cabe à escola criar palestras, então aqui escola é mais agente, criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando, aqui é mais um efeito, informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Mais efeito. Até posso entender se visando informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas como o meio, né? Acho que cabe mais até como meio, daí eu não usaria essa palavra visando, usaria talvez aqui por meio da informação a crianças e jovens sobre diferenças, alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Acho que daí ficaria mais claro ainda. Ademais, a sociedade, e aí aqui está mais um agente, deve se mobilizar, mais uma ação, em redes sociais com o intuito de conscientizar, então com o intuito de, é o para quê, o efeito, conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. Assim, poder-se-á, colocou uma mesóclise, enfim, a pessoa, quando ela tem uma escrita rebuscada natural, fica ok. Às vezes a pessoa aprende mesóclise e acha que tem que colocar obrigatoriamente no texto, porque não tem que colocar obrigatoriamente no texto. Só que esse texto aqui, ele tem todo um vocabulário bacana, então a pessoa se permitiu colocar uma mesóclise aqui e ela combinou, tá? Poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado de que Brás Cubas pudesse se orgulhar. Aqui está o orgulho machadiano, e tem um ciclo muito interessante nesse texto que começa falando do Brás Cubas, termina falando do Brás Cubas, né? Então não deixa ele solto lá na introdução. Crucial, importantíssimo. E aqui, como construção de parágrafo, nós temos a última frase dessa conclusão como uma frase de fechamento mesmo, um grande efeito, uma grande consequência para todas essas ações. Então tem agente, tem ação, tem meio, tem efeito e tem detalhamento. Por isso que esse texto aqui, ele é muito bom. Eu peguei esse texto como exemplo de texto 1000, ele é disponível na internet, tá? De fato, ele é muito bom. Mas o texto 1000 não é um texto perfeito. Ele é um texto que vai ter algumas coisinhas para consertar, algumas coisinhas de erro de regência, de erro de ortografia, uma coisinha que outra, mas que entram em caráter de exceção.
O problema é tu repetir muitas vezes muitos erros. Isso é problemático, né? Talvez até eu pudesse descontar alguma coisinha ali por achar desconectada essa primeira frase do desenvolvimento 2 ali, mas isso porque eu sou um corretor chato, né? Mas a questão é, esse texto ele é considerado 1000 e o texto 1000 não é um texto perfeito, certo? Para chegar no nível desse texto aqui, é bastante prática, é bastante leitura, mas não é nada, absolutamente nada impossível. Nada impossível. Certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido esse nosso pré-ENEM aqui. Por favor, se você gostou, compartilha com mais gente, se inscreve aqui no canal, deixa o like, isso é muito, muito importante para o nosso trabalho. Espero de verdade poder ajudar todos vocês. E aqui no canal também nós temos alguns vídeos com mais aulas, mais dicas, tem top 10 temas que podem aparecer na prova do Enem também, e tudo isso serve para te ajudar mesmo. Se gostou, então, por favor, se inscreve no canal e deixa o like. Obrigado!